Olá, boa noite. Está começando mais uma Identidade e a história de hoje é impressionante. Então, seja muito bem-vindo e já compartilha o link do programa para os seus amigos e familiares, viu? Porque se tem lição de resiliência é nesse episódio aqui. Acessa lá youtube.com/Novo Tempo e compartilha. Afinal, história boa deve ser pulverizada. Hoje vamos conhecer a história da Janaína Nascimento, mais conhecida como Nina Nasce. Uma jovem do interior de São Paulo que foi fazer a vida nos Estados Unidos. Trabalhou duro a vida toda, sempre de maneira honesta, mas um dia a polícia bateu a sua porta, a porta da sua empresa, para dizer que ela estava cometendo um crime federal. E sim, ela foi julgada e condenada, mesmo tendo toda a documentação que provava a sua inocência. Dos meses que passou na prisão americana, Nina tirou grandes lições e fez do limão uma limonada. Escreveu um livro contando toda a sua história e, através da escrita-terapia, renasceu. E hoje vive um outro capítulo. Ficou curioso? Então fique com a gente, porque em 30 segundos eu volto já com ela aqui comigo para contar detalhes desse pesadelo e que, graças a Deus, acabou virando outra realidade. Eu volto já. Única menina, meio moleca, sempre foi à frente do seu tempo. Decidida a sair da pobreza, da cidade do interior e ter uma vida diferente, em um mundo diferente do dela. Começou a trabalhar aos 13 anos numa empresa de contabilidade. Aos 14, era vendedora de uma loja de roupa. E aos 17, fez um processo seletivo para trabalhar numa companhia aérea e aos 18 já estava no aeroporto, numa das maiores cidades da América Latina, dando sempre o seu melhor. Decidiu ir para os Estados Unidos da América, tirou os documentos necessários e, aos 19 anos, chegava na terra do tio Sam. No primeiro mês, já arrumou um emprego. Mesmo sem saber falar inglês, foi prosperando, foi aprendendo, mudou de emprego várias vezes, até abrir o seu próprio negócio. Se casou com um brasileiro que a buscou no aeroporto. Tinha muitos amigos, uma vida agitada, sempre muito esforçada, dedicada e dentro da lei, fazia tudo nos conformes. Nem multa de trânsito ela tomava. Depois, acabou tendo um outro relacionamento com um rapaz que virou seu sócio investidor na sua empresa. E, além do emprego formal, fazia vários bicos para poder alcançar o seu objetivo, que lá no início era pagar o carro que já tinha comprado no Brasil. Mas claro que depois o sonho cresceu. A sua empresa de produtos hospitalares ia de vento em popa, até que um dia foi incriminada por vender produtos falsos. Mas para saber mais dessa história, a gente vai estar aqui com a protagonista, a Janaína Nascimento, mais conhecida como Nina Nasce. Seja bem-vinda aqui ao Identidade. Nina, boa noite para você. Olá, Gabriela, boa noite. Primeiramente, obrigada por me receber e me dar a oportunidade de contar um pouco da minha história. É um prazer te receber aqui e eu quero saber o comecinho dessa história, né? Você vendia produtos, mas que eram legalizados, inclusive fiscalizados por dois órgãos fiscalizadores americanos, né? Então, eu tinha uma licença do FDA, que aqui no Brasil seria como a Anvisa, e eu importava e exportava praticamente para o mundo inteiro. Então, numa dessas, e aí quando o produto chegava nos Estados Unidos, ele passava pelo FDA e depois por um órgão que chama CBP, que eu, na verdade, eu não sei como chamaria aqui no Brasil, mas também é um órgão regulamentador. E eu recebi esses produtos, eu comprei os produtos, eu tive um cliente que solicitou, eu nunca tinha comprado esse produto para estoque da minha empresa, eu comprei, trouxe para o estoque, ele chegou, foi liberado pelo FDA, eles entregaram na porta da minha empresa e eu revendi. Passou pelo controle de qualidade da minha empresa, passou pelo controle de qualidade de outra empresa, até que foi vendido para uma universidade em outro estado. E quando isso acontece, eu recebo um e-mail falando que o produto era falso e aquilo para mim foi uma surpresa incrível, porque para mim eu tinha todos os documentos, eu tinha licença, eu tinha o direito de importar e exportar, então aí começava meu pesadelo, né? E foram meses e meses de advogado tentando provar sua inocência, pulou de um para outro, inclusive gastou muito dinheiro nisso, né, Nina? Foram anos, não foram meses, assim, infelizmente, e foi muito dinheiro, foi o dinheiro praticamente que eu fiz a minha vida inteira. Entre restituição e advogado foi pago quase 1,3 milhões de dólares. Nossa, ou seja, você trabalhou duro durante boa parte da sua vida, aliás, a vida toda, né, desde menina trabalhando, juntando dinheiro para conquistar os seus sonhos, de comprar um carro, de comprar uma casa, um terreno, enfim,
proporcionar uma melhor vida para sua família também aqui no Brasil. E, de repente, tudo isso é tomado com esse pesadelo, né? Como é que ficou a sua vida nesse momento de luta ali com os advogados, pulando de um para o outro, para que pudesse comprovar a sua inocência, de que você não vendeu aquele produto com a intenção, né, de que fosse falso e tudo mais? Sim. A minha liberdade assistida, ela terminou ano passado, novembro 28. Então, do começo até o término, vamos colocar aí que são 4 anos e algo. Foi muito desgastante, eu entrei numa depressão muito grande, então eu fiquei com a saúde super debilitada, porque na época a gente usa de subterfúgios para tentar tirar um pouco a dor, né? Comecei a beber demais, fumava muito, eu sou asmática, eu tenho asma alérgica, então me atacou de uma forma assim absurda. Era exatamente, até hoje eu tenho essa consciência, né? Que naquela época eu fazia tudo isso muito conscientemente, que era uma forma de falar, não tô mais nem aí pra nada, eu tô cansada. Era uma fuga também. Exatamente, então foram anos assim muito difíceis e muito dolorosos. E quando eu comecei a ser processada por uma das maiores empresas do mundo. Passado isso, alguns meses, eu recebo uma carta que eu estava sendo indiciada também pelo governo dos Estados Unidos. E imagina que o próprio órgão do FDA, que me deu a licença, também foi o que me processou. E não tem como você processar o FDA. É muito dinheiro, né? E assim, quem vai querer bater de frente com isso? Então, eu só queria resolver meu problema e começou tudo isso quando veio a parte do governo me acusando. Aquilo para mim era surreal. Porque, como você disse, eu não tinha tido um ticket de trânsito. De repente, estão ali me acusando de um crime que eu não tive intenção. Eu havia sido vítima de uma cadeia de falsificação de produtos médicos e que estavam em outro país. Uhum. Então, lá nos Estados Unidos tem uma coisa que chama cross-claim. Eu também processei a pessoa pela qual me vendeu. Mas está em outro país, o que você vai fazer? Eu já estava ali lutando pela minha vida, pagando, gastando dinheiro que eu já nem tinha, já estava acabando, né? Porque era um dinheiro que não parava de sair, não estava entrando. Sim. Então foi uma loucura. Agora, Nina, quando a gente pensa num sistema prisional, num país de primeiro mundo, a gente pensa que todas as coisas são bonitas, que são limpas, que funcionam, mas não foi bem essa a realidade que você viu quando você ficou naquele campo, né, que é chamado porque era um presídio de segurança mínima. Conta um pouquinho como que era essa realidade lá dentro. Tá. Bom, a comida é absurdamente... Para você ter ideia, eu comecei a pesquisar, né? Quando a comida de uma prisão, quando você está lá por 6 meses, ela já causa danos na sua saúde que elas são irreversíveis. Então, você olha, as pessoas todas têm... Parece elefantíase, as mulheres, as pernas Inchadas, gigantes, assim, né? Inchada. Então, falta comida. Eu emagreci 10 quilos em 45 dias. Não tem saneamento básico, não tem o básico do básico, é tudo muito sujo. Então, assim, é um campo onde as mulheres trabalham, só que naquela época, além de tudo, você estar num campo presa, a gente estava vivendo uma grande pandemia. Sim. Então, assim, ali o medo, o pavor tomava conta de todo mundo. A gente mal tinha sabonete para limpar a mão. Porque se aqui fora a gente já tinha medo do vírus, de como a gente poderia se cuidar para não pegar, imagina num lugar onde você não tem muito acesso, inclusive ao saneamento, né? Com certeza, com certeza. E era assustador. E assim, você tinha os oficiais entrando e saindo todo dia, então não tem como ter controle. E eu entrei naquele campo, já tinha mulheres que tinham sido trazidas de outro campo, que tinha morrido muita gente. Então era um pânico geral. E sem contar assim, aí você fala, né, dormir, você dorme praticamente no metal, a comida não tem. Então, na época, eu fiquei super assustada porque falavam que a gente só tinha comida fria. Então, eu falei, não é possível, como é que você vai passar meses só comendo uma banana e com pasta de amendoim? E realmente existia isso, mas eles te davam uma comida quente, porque eles estavam tentando minimizar o movimento dentro do campo o maior tempo. Então, escovar dente dentro de uma pia de banheiro, é tudo muito precário e muito triste. Inclusive, você fez uma pesquisa ali antes de entrar para tentar saber o que você ia enfrentar, né? Quando eu recebi a pena, primeiro eu fiquei chocada, né? Eu nunca imaginei que eu ia receber aquela pena, eu não tinha intenção de fazer, eu também fui uma vítima e recebo 6 meses. O meu advogado, ele era considerado um dos melhores advogados da Flórida, ele já tinha ganho como um dos melhores advogados do país. Só que eu estava brigando com uma companhia que é muito grande, uma das maiores companhias do mundo. E ele falava, olha, se acontecer, pode ser que você fique 1 mês. Quando foi ali os 6 meses, eu fiquei em choque, né? Eu só chorava, não dormia, nem nada. Quando eu consegui
digerir tudo aquilo que tinha me acontecido, eu falei, olha, já que tem que ser feito, porque eles me deram do momento que eu fui julgada, que foi dia 4 de março, aí eu teria que me entregar dia 1 de junho. Então eu falei, entre 4 de março e 1 de junho, eu vou ficar presa. Não lá dentro, mas dentro de mim, né? Porque eu só ia respirar aquilo. Então eu falei, se tem que fazer, vamos fazer logo. E aí eu peguei, comecei a pesquisar e buscar informações, e quando eu fui ver, não, o banho era 4 vezes, era um a cada 4 dias. Você chegava em quarentena e você ficava 100% isolada por 14 dias, até você poder ser liberada para o grande público. Quando eu comecei, a situação só piorava. Então eu falei, foi ficando cada vez pior. Fui entrando em pânico. E aí eu falei, não, eu vou entrar dia 1 de junho, e na verdade quando eu cheguei lá não era tão ruim. Do jeito que eu tinha lido, sabe? Tinha algumas coisas que elas eram mais maleáveis, mas não imagina, você perde o seu direito de ir e vir, né? Você chega lá, você não é mais Janaína Nascimento ou Nina, você é Nascimento, você é um número, e você é tida como propriedade do governo. Então é uma loucura. E nesse presídio, vocês tinham um trabalho, né? É um presídio feminino, exclusivamente, e cada mulher tinha um trabalho, inclusive remunerado, mas que esse dinheiro era gasto ali numa loja que tinha lá dentro para vocês comprarem produtos melhores, digamos assim. Exato. É uma loucura o que eu vou te dizer agora, mas tem mulheres que trabalham 50 horas e elas ganham $5 ao mês. Então, assim, é uma mão de obra barata, onde eles sustêm o campo, né? E, por exemplo, hoje eu entendo, né? Mas na época eu não sabia, então cada campo tem a sua forma de trabalho. Lá era o trabalho que mais pagava, eles trabalhavam 45 horas por mês, e elas pegavam equipamentos e só tiravam as peças para mandar para a fábrica para desmanche. Ah, ok. Então, era esse o trabalho do campo que mais pagava, e era $100 e poucos. E aí, para você ter esse tipo de trabalho, você tinha que ter já um certo degree de estudo e tal. E aí tinha desde limpar banheiro, comida, aí tinha essa empresa. Então, ele era um campo 100% levado pela mão de obra feminina. Você chegou a trabalhar exatamente no que lá dentro? Olha, todas as mulheres que entram lá, elas passam pela cozinha. Só que a cozinha, o que acontece? Lá era um campo, então eu sou péssima com quilometragem, espaço. Distância, assim, Distância. Né? Aí tinha o campo, tinha o presídio masculino, que era um presídio de segurança média, próximo lá. E as mulheres, elas cozinhavam para esse presídio. Então, vamos supor, eram 200 mulheres cozinhando para 800 homens. Nossa. A cozinha trabalhava 100 mulheres. Você imagina o que são 100 mulheres trabalhando, de culturas diferentes, todo mundo falando alto. Eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar nesse lugar, não quero. E aí, nesse ponto, eu falo que eu tive muita sorte, porque eu fiz amizade com uma senhora que ela limpava o banheiro. Infelizmente, ela teve um problema de saúde e ela foi levada para o hospital. Quando ela é levada para o hospital, eu já estava ajudando ela porque ela estava debilitada. E aí aconteceu de eu pegar aquela vaga e ficar com aquela vaga. Não eles eram contra isso, porque toda pessoa passa pela cozinha. Você não chegou a passar? Graças a Deus não, que era o trabalho assim mais... Era absurdo, você chegava, as meninas assim com bota até aqui, água até aqui, andando no meio da sujeira, e a cozinha tinha rato, barata, então assim, Era péssimo. Péssimo. E você conseguiu se manter firme e íntegra ali nos seus princípios, nos seus valores, não se envolveu com nada de errado, né? Que existem muitas coisas erradas mesmo dentro de um presídio como esse. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, mas daqui a pouco a gente continua essa conversa com a Nina Nassi para saber um pouco mais sobre a realidade dentro da cadeia e depois o que veio acontecer também. Então fique com a gente volta já. Identidade de volta nesta noite conhecendo a história da Nina Nassi, uma brasileira que foi tentar a vida no exterior, nos Estados Unidos, e por um bom tempo prosperou ali, trabalhou bastante para que aquilo acontecesse, mas infelizmente foi pega de surpresa, foi vítima de uma cadeia de empresas que falsificavam produtos médicos. E ela foi presa, condenada, inclusive num presídio federal, estava aqui contando um pouco dessa realidade. Lá dentro, Nina, como eu finalizei o bloco anterior, você se manteve íntegra, não se envolveu com coisas erradas, né? Por exemplo, celular dentro da cadeia que muitas vezes as mulheres tinham acesso, você preferiu não ter, para realmente ter ali o bom comportamento e conseguir sair logo. Agora, no livro que você escreveu e eu li, eu vou mostrar daqui a pouco o pessoal de casa, você fala que uma das suas advogadas te orientou a você escrever uma carta para você mesma.
e essa carta chegar lá no presídio. E lá você dizia que o tempo é mais precioso dos recursos. E mesmo aqui, né, dentro da prisão, não desperdice. O que você fazia lá dentro com o seu tempo livre? É uma loucura, porque hoje em dia a gente fala que que a gente não tem tempo o tempo inteiro, né? E eu cheguei ali, no primeiro dia que eu cheguei, eram 4 horas da tarde e eu me perguntava quanto tempo o tempo tem. Porque parecia que o tempo estava se arrastando. Não passava nunca. Nunca. Então, assim, você vê, né? Te tiram de todas as distrações do mundo. Não tinha mais com quem conversar, não tinha telefone, não tinha mais amigos. E ali era eu por eu mesma. E naquele dia, quando eu chego, eu não tenho a roupa que eu pudesse. Eu não tinha um tênis, não tinha nada. Era a roupa que me deram, que era bem precária. Inclusive já usada, né, por outras presas, Até mal calcinha. lavadas, né? Até calcinha. Era assim, você pegar uma calcinha toda esgarçada, que né, depois eu passei a saber como que era lavada, você fala, meu Deus do céu. E ali eu falei, não, vou fazer exercício. Então, essa frase para mim eu falava todos os dias. O tempo é o seu bem mais precioso, mesmo aqui não desperdice. Então, no primeiro dia, eu parecia uma louca, porque eu falei, se eu não fizer alguma coisa por mim, eu vou enlouquecer. E aí eu comecei a subir, descer tinha uma escada que a gente estava no segundo piso, o primeiro piso era quem estava saindo do campo e o outro piso era quem estava chegando. Então, eles se separavam por causa da pandemia. E ali eu subi aquela escada até eu não aguentar mais, até chegar ao ponto de exaustão. E aí depois, acabei, né, você faz amizade, acabava jogando carta, coisas assim. Mas eu lia muito, lia a Bíblia inteira, eu li em um pouco mais de quase 3 meses, né, 45 dias era o prazo que supostamente eu ia sair de lá em 45 dias, e aquilo se estendeu devido à pandemia. E aí começou a ter contaminação lá dentro. Então, eu li mais de 25 livros nesse prazo. Então, eu lia muito e a Bíblia eu li inteirinha. Olha só que interessante. Você aproveitou esse momento também para se conectar mais com Deus, né? Com Deus, total. Agora, eu vou aproveitar e mostrar para o pessoal aí de casa. É esse livro aqui que a Nina Nassi escreveu, Liberdade Perseguida, Janaína Nascimento, que hoje é conhecida como Nina Nassi. Nesse livro, gente, ela narra, inclusive com detalhes, toda essa vivência que ela teve dentro de um presídio federal, né? Outra frase que me chamou a atenção no livro foi assim: é estranho dizer, mas no lugar em que todo mundo tem tão pouco, foi aonde você mais aprendeu sobre solidariedade. É verdade. Conta um pouquinho sobre isso. Hoje em dia eu falo que tem uma frase que a gente fala em inglês, take for granted, que você pega as coisas com merecimento. E nada é merecimento. A gente tem que ver isso como realmente que você... Desculpa, não é como merecimento, mas assim, a gente tem que ver isso como uma dádiva, né? E você chega ali, você não tem copo, você não tem garfo, você não tem roupa. Então, eu cheguei, eu não tinha nem... Aí te entrega um cereal, mas não te dá uma colher. Como é que você come? E aí a pessoa que não tem nada... E não tinha, assim, um refeitório onde vocês iam comer? Era dentro dos lugares onde vocês dormiam que vocês comiam? Sim, a princípio sim, porque nós estávamos em pandemia, então a gente não tinha o direito de ir e vir dentro do campo. Todas as pessoas eram limitadas ao seu espaço. Então, eu não tinha garfo, não tinha nada. E ali você falava, olha, tô com fome. Aí a pessoa, por exemplo, quem trabalhava no campo e ganhava muito pouco, e não tinha dinheiro de casa, as pessoas de casa ajudando, ganhava $5 por mês. A pessoa tinha uma latinha de atum e ela te dava metade. Ou seja, o pouco que ela tinha, ela repartia. Total. E é isso que você aprendeu ali, né? De quem tem pouco, foi um lugar onde você viu que a solidariedade brota apesar da escassez. Totalmente. E a pessoa, ela fica feliz em te ver feliz, sabe? E aqui eu vejo isso muito ao contrário. É um querendo passar por cima do outro. É sempre o seu prevalece, entendeu? Então, no lugar onde tem tanto, as pessoas às vezes não têm nem educação, não têm nenhum estudo, mas se ajudam, são educadas umas com as outras. Eu tive coisas lá lindíssimas. O dia que eu fui embora, imagina, onde tudo é muito difícil e o dinheiro é muito escasso, né? Pessoas que às vezes faziam crochê para vender. No dia que eu fui embora, fizeram uma festa de despedida para mim. E aí você fala, nossa, sabe, onde é que o que acontece ali que as pessoas conseguem fazer isso mesmo tendo tão pouco? E por que às vezes eu tive muito e deixei de fazer pelos outros? Sim, a gente se questiona muito. Muito, o tempo inteiro. Eu sinalizei um outro trecho aqui que você fala o seguinte: o momento era de olhar para dentro, me descobrir, me recriar, renascer, ler a Bíblia, me aproximar de Deus, meditar na leitura. Era a hora de parar de fazer e começar a sentir. Tinha que dar valor àquele momento, era um instante de cura, de renascimento, de reencontro.
Conta um pouco mais sobre esse reencontro. Você se viu ali sozinha, não era mais você que era lá fora, era outra Janaína, era outra pessoa, mas você foi se redescobrindo. Eu trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos e trabalhei minha vida inteira. Então, assim, eu nunca tive tempo de parar. Minha vida sempre foi... eu sempre brinquei, gente, eu não... Imagina ter depressão. O que é depressão? Isso não existe. Eu não tenho nem tempo para ter depressão. Porque se eu não trabalhasse, eu não comia. Então, foi a hora de deixa eu ver verdadeiramente quem eu sou. Porque aí, outras coisas... Eu sempre estive em relacionamentos. Então, quem que é a Janaína? Do que ela gosta? É olhar para dentro mesmo e me redescobrir. Porque eu sempre vivi na roda do rato. Então, trabalhando, tem que fazer, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não quero voltar até a escassez que eu tinha antes. Então, quando isso aconteceu, eu não tinha outra opção. E foi muito louco essa sensação de estar ali dentro, eu comigo mesma, e tem uma parte que eu cito no livro, eu sabia que o mundo lá fora está acontecendo. Então, como é que eu ia lidar, neste momento, estar eu comigo mesmo e depois saber que o mundo continua rodando, todos os problemas continuavam acontecendo, o processo ainda existia e eu fui tirada daquilo tudo. Mas foi uma sensação maravilhosa, assim, eu falo, no livro eu conto, né, é muito estranho falar, foi de tudo ruim? Não. Porque eu comecei a olhar para a vida de uma forma diferente. Hoje, as pessoas, para mim, eu trato de uma outra forma. Eu vejo as situações de uma forma diferente, de A a Z, digamos assim. Agora, Janaína, eu queria que você falasse um pouco sobre outra coisa aqui. A terapia, né? Foi fundamental para que você pudesse passar por todo esse furacão. Você teve uma ajuda psicológica para que te colocasse ali no eixo novamente e conseguisse retomar as rédeas da sua própria vida. Quando eu cheguei ali preparada, aquilo para mim era está acabando. Então eu sabia que aquilo ali daqui 3 meses, o prazo eram 6, mas depois eu iria para casa, né? Que era o final de tudo. E que eu ia recomeçar minha vida. Quando eu volto para minha casa, 10 minutos depois eu descubro que eu fui traída. Quando eu descobri que eu fui traída, eu não tinha estrutura psicológica para aguentar aquilo. Porque aquilo não estava nos meus planos, sabe? E assim, eu já estava há tantos anos lutando pela minha honra, pelos meus princípios, pelo que eu acredito que é certo, porque eu poderia ter, por exemplo, falar, não, sabe o que, eu vou pagar, vou fazer isso e acabar com o processo hoje. Não, eu queria provar que eu não tinha feito com a intenção de, que eu fui também uma vítima, e não consegui. E aí eu chego em casa, aquilo me desmoronou. Então eu fiquei 3 meses de prisão domiciliar, fiquei sozinha, praticamente. Na verdade, você conseguiu reduzir um pouco o tempo que você ficou lá dentro por conta da asma que você falou que tem, né? Exatamente. Eu estava muito asmática na época. Então, por eu ser uma pessoa de alto risco, eles me mandaram cumprir o resto da pena em prisão domiciliar. Então, eu usava a tornozeleira e eu ficava dentro daquelas paredes ali que era a minha casa. Só que eu acabo que cheguei em casa, descubro que eu estava sendo traída, ele sai de casa e eu fico sozinha. Sozinha. Então, imagina, era eu em 4 paredes e aí eu comecei a ter transtornos obsessivos, assim, eu só pensava naquilo, eu não dormia, eu chorava o tempo inteiro. E foi muito difícil, até que eu encontrei o psicólogo. Sim. Acabou sendo até uma situação pior você em casa sozinha do que lá dentro, que você tinha amizades, inclusive, que você conheceu pessoas e fez grandes amigos. Sim, eu cheguei a falar, nossa, eu acho que estava melhor lá, sabe? Eu não queria ter saído. Olha que loucura, né? Para você ver o quão ruim estava ali dentro. Sim. Eu fui definhando, até que eu falei, de duas uma, ou eu me entrego ou eu ressurjo das cinzas, porque não tem outro caminho, não vai ter um meio termo. E eu encontrei esse psicólogo, que hoje ele já está comigo há alguns anos, e ele foi quem me tirou, assim, do buraco mesmo, inclusive ele foi, assim, de uma bondade. Na época, eu me vi sem dinheiro, sozinha, porque ali terminou o casamento, a empresa já não estava existindo, e até ainda existia a empresa, mas não estava movimentando, porque bem dizer, eu era a cabeça da empresa, eu saí e com todo aquele problema as coisas foram desmoronando. E então eu peguei ali, eu falei, ou eu vai ou racha. E aí chegou esse doutor na minha vida e ele falou pra mim, você precisa de 2 terapias por semana. Eu falei, eu não tenho condição de fazer 2 terapias. Aí ele falou, não tem problema, eu te dou. E ele começou a me curar e até o dia que eu cheguei pra ele, falei, olha, agora eu vou até trabalhar, já tenho dinheiro, eu posso te pagar de novo.
posso voltar a pagar, né? E aí foi onde aconteceu que enfim, hoje estamos juntos. Olha aí, tem muita história ainda para contar. Tem. O tempo do programa de hoje acabou, mas amanhã a gente volta aqui com a Nina Nassi, inclusive para contar o restante dessa história, né? O desfecho dessa história. Então eu convido você para acompanhar o programa de amanhã também. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.